Mas um outro ponto que eu queria abordar, de repente, seria a parte financeira, porque você falou, né? A universidade pública investe muito mais. E quando a gente fala desse investimento, o próprio pesquisador, eu imagino que tem uma bolsa, alguns eu sei que tem salário e tal, não sei como funciona a estrutura, mas eu sei que é mais ou menos assim. Se quiser, também fica à vontade para falar. Mas falta um pouco disso também na iniciativa privada? O que você acha? Com certeza. Antes de eu responder a pergunta, Cássio, eu vou dar um pouco de contexto, do meu contexto sobre isso. Eu acho que vai fazer super sentido. Manda. Eu comecei na área de cibersegurança em 2012 com iniciação científica. Na minha universidade que eu fazia, eu fiz engenharia de computação, tinha um grupo de pesquisa bem bacana de cibersegurança, que eu me interessei logo de cara e participei. Na época, a bolsa para o estudante de graduação fica dedicado, acho que era 300 e poucos reais. E que é um valor bem não generoso, né? Já Digamos paga o café assim. da manhã, já paga o café da manhã. Já. Paga o cafezinho na faculdade e é isso. E você não pode ter nenhum outro vínculo empregatício. Você não pode, Uhum. sei lá, ter um estágio, trabalhar até. Você tem que focar basicamente no estudo 100%. E depois você aprende a base, né? Você tá bem um iniciante da ciência, você está aprendendo ali como escrever um artigo científico básico, como apresentar, fazer uma apresentação num fórum científico, coisas assim. É uma coisa que pega, você vê muito menos, quase nada de ABNT, e vê mais sobre o método científico. Por exemplo, quando você escreve bem, você não pode fazer afirmações sem embasamento sobre elas, ou sem ter uma referência que te ajude a embasar aquilo, por exemplo. Uhum, Então, uhum. esse tipo de detalhes. Depois que eu terminei a graduação, eu fiz o mestrado em cibersegurança também, e aí com uma bolsinha um pouco melhor, acho que na época era 1.200, por um graduado já ajudava bem mais a Uhum, arrumar as contas de casa, considerando que um graduado de computação leva 5 anos para estar ali, e uhum, o mestrado geralmente nas universidades brasileiras leva 2 anos. uhum, Então você passa 2 anos com aquele recurso. Muitas vezes também providenciado com parcerias com instituições privadas. Então, por exemplo, no meu caso, eu a universidade tinha parcerias com a Samsung e com a Motorola. Não sei se pode falar o nome das empresas aqui, olha, aqui mas pode falar eram, tudo. eram empresas que tinham algum tipo de parceria para gerar material humano, né? Para eles terem interesse em ter pesquisadores, ter pessoas qualificadas para isso. E Uhum. aí, depois disso, eu tô finalizando o doutorado, na verdade, em cibersegurança. E aí a bolsa que eu tinha era um pouco mais generosa ali, ficava ali de 2.500. Então é o dobro da graduação, né? Uhum. E é engraçado eu falar esses valores, porque se você for olhar uma bolsa Erasmus na Europa, que é a bolsa para o pessoal da graduação, que vai fazer o TCC deles, entre aspas, o TCC legal, de fazer intercâmbio, acho que na época que eu estava na Europa era 500 euros. Então, se você converter ali, ela dá mais que a bolsa de doutorado do Brasil, Uhum. para o pessoal Isso, que está fazendo TCC. isso para um cara, isso para esse, fazendo essa comparação, um cara de doutorado no Brasil, ele já é um cara, eu não sei as idades, mas não é um cara tão jovem mais, né? Já passou É, dos 20 e poucos ali, né, para chegar num doutorado, sim, eu imagino. Acho que já Enquanto está em antes 20 e 30, muitos. né? então, enquanto que um de 20, por exemplo, eu imagino que já esteja graduando na Europa, que vai estar ganhando 500 euros, né? Um 20 e poucos ali saiu da escola, já tem para graduação e tal. Então, essa é uma Sim, parte que desmotiva, exatamente. desmotiva um pouco, né? Porque eu imagino que, acho que no É. mestrado também você tem essa obrigação de 100%, né? Você não pode ter trabalho ainda, né? Ou já pode. Não, depende muito. Aí, no mestrado começa o meio termo. Hum, Algo recomendável é você não ter, mas se você trabalhar numa área que pode se relacionar de alguma forma, pode contribuir com a sua pesquisa, e você tiver um pesquisador um orientador que aprove, você pode. tá, entendi. Ou seja, tem uma série de sorte, não vou chamar de sorte, vai, mas tem uma série de fatores aí que pode falar, cara, Tem você esses fatores. vai ter que viver com pau e 200 aí e acabou. Não reclama, né? E isso justifica muito a fuga, porque a gente vê muito pessoal falando da fuga dos pesquisadores do Brasil, né? A Uhum, gente vê que realmente é bem difícil a questão financeira dos pesquisadores do Brasil. uhum, E quem tem apoiado bastante isso realmente é as parcerias com instituições privadas, que tem dado esse gás. As bolsas, quando existe bolsa de instituição privada, as bolsas são geralmente mais gordas. uhum. E o problema é que elas não cobrem tudo, né? Um projeto de um lance de um ano, você vai contribuir, fazer uma publicação, fazer realmente um avanço, e acabou, tchau, muito obrigado. Uhum. E segue nesse modelo. E aí, gostou desse corte? Então segue, continua, que tem muito mais.